Olá pessoal, então hoje nós vamos aplicar aqui o que nós aprendemos sobre o operador rotação na mecânica quântica para sistemas de spin meio. Bom, sobre os sistemas de spin meio nós já vimos discutindo aqui há um bom tempo. Basicamente nós já conhecemos como é a estrutura dos operadores de spin. Por exemplo, o operador SX, basicamente a gente já descobriu que ele pode ser escrito como H cortado sobre 2, ket mais, ket menos, mais ket menos, ket mais. Né? O operador y, por exemplo, por outro lado, pode ser escrito como IH cortado sobre 2, né? E aí escrito como menos, ket mais, ket menos, mais, ket menos, ket mais. Por último, o operador SZ, ele é o operador já diagonalizado na sua própria base, é H cortado sobre 2, né? Ket mais, menos, ket menos, ket menos. Isso aqui nós já trabalhamos bastante. Né? E nós descobrimos que em rotação existe um operador rotação, que ele é dado através de um eixo de rotação aqui nk, um ângulo de rotação, no caso, finito, né, que nós podemos considerar como sendo finito, que pode ser teta, pode ser φ, você pode chamar do que você quiser, que basicamente é um operador exponencial elevado a menos i, o operador aqui no caso, que é no momento angular na direção k, vezes o ângulo θ dividido por h cortado. Esse aqui é o nosso operador de rotação finita, certo? Como nós já discutimos aqui nas aulas anteriores, para sistemas de spin. Né? E aí, como é um sistema de spin meio, esse operador SK, obviamente que ele vai ter dois autovalores, que são menos h cortado. Né? Independente da componente, você tem sempre dois autovalores, que é menos h cortado sobre 2 e mais h cortado sobre 2. O que vai mudar é a representação, como a gente já fez aqui algumas vezes, dos autovetores, né, dos operadores SX, SY e SZ, na base, né, do ket mais, ket menos. Perceba que ket mais e ket menos é os autovetores de SZ, né, especificamente da SZ. Bom, daí, né? E daí que o nosso operador agora de rotação, ele vai ser escrito como, né? O que é um ket agora? Rotacionado, digamos o ket alfa rotacionado. Vai ser o operador de rotação, que depende aqui do SK e depende do ângulo, que eu vou chamar de φ, né? Só para ficar mantendo aqui um pouco a notação tradicional, que geralmente é φ. O ket não rotacionado. Então esse cara aqui é o nosso ket não rotacionado, né? E o alfa de R é o ket rotacionado. Tá bom? Primeira coisa é a gente ver como é que fica esse operador atuando no ket mais e no ket menos. Né? Então, por exemplo, como é que o ket mais se transforma se eu atuar aqui agora o operador SZ com um certo ângulo φ no ket mais? Né? Como é que vai ficar esse cara aqui no ket mais? Vai ficar exponencial de menos i SZ φ, né, sobre H cortado, ket mais. Ora, mas aí a gente já sabe que o ket mais é autoestado do operador SZ. Então, portanto, a gente pode tirar daqui que essa exponencial vai ser menos i H cortado sobre 2. Né? Já tem um H cortado aqui, vai vir um H cortado sobre 2. O ângulo φ, ket mais. Ou seja, basicamente, cancela aqui o H cortado com esse H cortado, é menos i φ sobre 2, ket mais. Né? Da mesma forma, o ket menos ele se transforma através de uma rotação, tá bom? Finita, né? Da seguinte maneira, aplica aqui o operador rotação, que é menos SZ φ sobre H cortado, no ket menos, isso aqui vai ser exponencial, de menos i sobre H cortado, aí vem um menos H cortado sobre 2, φ, ket menos, portanto a gente tem elevado aí φ sobre 2, ket menos. Né? De forma geral, quando você aplica esse tipo de operador SZ na direção Z, que a gente na verdade está fazendo uma rotação aqui em torno de quem? Do eixo Z. Né? Então você tem aqui o x e o y. Bom? E a gente está usando o operador SZ como um gerador de rotação em torno do eixo Z. Né? Então você tem aqui a rotação de φ. Tá bom?
Lógico, esse φ aqui pode ser o valor que você quiser, pode ser um termo, pode ser 0, pode ser 30 graus, pode ser qualquer tipo de rotação, né? E a gente está rotacionando aqui quem? Os estados quânticos. Bom, isso aqui é um ket rotacionado, digamos assim, de um certo valor. Φ, ele parte aqui inicialmente de um ket não rotacionado e ele vem para cá, um ket rotacionado. Lógico que a representação geométrica de um ket não pode ser feita no espaço tridimensional, mas basicamente a gente está ilustrando aqui a rotação de um ket no espaço tridimensional com o uso do eixo Z para representar a atuação do operador SZ, que é um gerador de rotação na mecânica quântica, né? Mas e aí, como é que fica com o ket arbitrário, né? Um ket arbitrário qualquer, que tem as suas componentes, dois tipos de componente, né? Ket mais e ket menos, né? Quando ele aplica aqui o operador de rotação, ele vai se transformar como, né? Então o nosso ket rotacionado vai ser elevado a menos SZ φ sobre H cortado, atuando aqui no ket mais um C ket menos. Bom, então o nosso ket rotacionado ele é simplesmente C+. A atuação desse operador aqui no ket mais nós já vimos como é que fica. É basicamente elevado a menos I φ sobre 2 ket mais, né? Mais um C-, que é justamente a atuação desse operador aqui no ket menos. Então a gente tem aqui um C-, tá bom? E aí a gente tem o nosso elevado aí φ sobre 2 ket menos. Agora perceba o seguinte, essas constantes C+, e C-, elas simplesmente são o produto do ket alfa genérico, né? Representado na base do mais e do menos, né? Nós também já encontramos aqui um ket bem genérico, né? Que a gente chamou de ket autoestado, né? Do operador Sn, digamos assim. Se você tiver lembrado, um ket aqui orientado na direção Sn qualquer era igual a cosseno de beta sobre 2, ket alfa, ket mais, né, no caso, mais seno de beta sobre 2 elevado a I alfa, ket menos. O que era isso aqui? Era o autoestado, né, de um operador aqui Sn em uma direção n arbitrária aqui que tem um valor de ângulo φ, né, e um beta. Bom? E aí a gente encontrou que esse ket aqui é arbitrário, numa direção qualquer, x, y, z, era dado dessa forma. Digamos que eu queira rotacionar esse cara aqui, como é que ficaria, né? Perceba que o nosso C+, é cosseno de beta, esse cara aqui é seno de beta, né? Então o nosso ket rotacionado aí, um S-, né, no caso do N, rotacionado, ele seria o quê? Cosseno de beta sobre 2, ket mais, ou seja, teria somente um efeito aqui de rotação, teria elevado a menos I sobre 2 ket mais, né? Mais seno de beta sobre 2, né? E aqui a gente ficaria com elevado a I alfa menos beta, né? Mais, né? Aqui tem um I alfa mais φ sobre 2 ket menos. Então esse aqui seria um ket, por exemplo, Sn genérico, né? Puramente genérico, rotacionado, né? De um certo valor de φ2. Então perceba que esse φ2 ele atua tanto na componente do ket mais, como ele aparece aqui também na componente do S-, tá bom? Mas o que a gente quer saber também aqui nesse tipo de problema é como que os operadores, não só os kets, né? Como é que os operadores se transformam, né? Os operadores se transformam através dos seus valores esperados, né? Quando você calcula, por exemplo, o valor esperado de um operador, você vê o efeito sobre os estados rotacionados sobre ele. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, o nosso operador Sx, e agora eu quero calcular o valor esperado desse Sx no meu estado aqui, que foi, né, rotacionado, digamos assim. Então, a gente tem um Sx e o estado alfa que foi rotacionado, e eu quero calcular esse valor esperado aí para ver o que acontece após, né, a atuação da rotação. Será que esse valor esperado ele vai mudar ou não? Né? Como é que fica isso daqui? Isso aqui vai ficar o ket original, o Bra original, né? Com a atuação do operador
SZ, por exemplo, de um ângulo φ, só que esse cara aqui vai ser o nosso hermitiano adjunto. E o operador SX, que é justamente o estado rotacionado. Perceba que essa relação aqui ela pode ser invertida para calcular o Bra, sem problema nenhum. Isso que vai ficar ket rotacionado alfa, é justamente o nosso ket alfa atuando aqui o operador hermitiano SK de φ. Então não tem nenhuma dificuldade de inverter essa relação aí. Bom, e é o que a gente tem aqui. Operador SX, aí vem novamente o operador de rotação SZ, φ, atuando aqui no estado não rotacionado. E aí eu posso fazer isso da seguinte forma. Então, o meu valor esperado no estado rotacionado de SX, só para a gente ver como é que fica, o que vai acontecer com ele, eu vou ter alfa, o elevado a menos ISZ, φ, sobre H cortado, o operador SX, e o meu operador aqui seria mais, elevado a menos SZ menos H cortado, porque o SZ é hermitiano, então eu posso tirar hermitiano só multiplicando aqui complexo conjugado pelo positivo. E aqui a gente tem o ket alfa, tá bom? Aqui sendo SX. Bom, a gente pode resolver isso aqui de duas maneiras, tá bom? O que a gente precisa resolver é esse termozinho aqui. A gente pode resolver da maneira mais simples. Qual é a maneira mais simples? Aqui vamos resolver aqui o caso mais simples, tá bom? Que parte do princípio de que você pode expandir esse operador SX, como a gente já conhecia o SX. O SX é H cortado sobre 2, ket mais, ket menos, mais, ket menos e ket mais. Depois você atua o operador sobre esses kets aqui para ver como é que fica. Como é que vai ficar então o valor esperado aqui? Como é que vai ficar, por exemplo, elevado a SZ φ sobre H cortado, operador SX elevado a menos SZ φ sobre H cortado. Vai ficar assim. Que fecha o colchete, e a gente tem o seguinte, H cortado sobre 2, elevado aí SZ φ sobre H cortado, atuando aqui no ket mais, ket menos, mais, ket mais, ket menos, o operador é elevado a menos SZ de mais de menos. Lógico que eu posso tirar aqui logo que esse cara atuando aqui dá o ket mais, dá o cosseno, sair daqui 1 elevado a φ. Eu posso também fazer a atuação desse operador aqui. Então como é que fica essa brincadeira aqui? Vai ficar H cortado sobre 2, aí vai ficar assim. A exponencial que vem do positivo, esse cara aqui sai mais H cortado sobre 2, vai ficar elevado a mais φ sobre 2, ket mais, ket menos. E esse cara atuando aqui vai ficar menos, mais, vai ficar no menos aqui, vai ficar menos IF2, ket menos, ket mais. Tudo isso multiplicado ainda por elevado a menos SZ φ H cortado. Ora, eu posso fazer agora ainda também a seguinte brincadeira. Eu posso pegar esse operador agora e atuar no Bra. Assim como eu posso também pegar esse operador e atuar no Bra negativo. Como é que vai ficar essa brincadeira aí? Assim, H cortado sobre 2, elevado aí φ, ket mais, ket menos, tá bom? E aí perceba o seguinte, quando eu atuo esse cara aqui no negativo, vai sair o quê? Vai sair elevado, como é negativo aqui, sai positivo, vai ficar I φ2. E mais elevado a menos I φ sobre 2, ket menos, ket mais, que é quando eu atuar esse cara aqui no mais, vai sair um positivo, então fica menos I φ2, também aqui. Ora, isso aqui é o que? Isso aqui é H cortado sobre 2, aí vem com elevado a I φ, porque eu junto esses dois aqui, ket mais, ket menos, mais
elevado a menos if, ket menos, ket mais. Tudo bem? Mas quem é essa exponencial, né? A gente pode tirar em termos de senos e cossenos, né? Isso aqui vai ser igual a cosseno de φ mais i seno de φ. Bom, ket mais, ket menos, mais cosseno de φ menos i seno de φ menos i mais. Porque eu quero deixar em termos dos ângulos, né? Que é quando eu vejo o efeito de fato da rotação. Né? Isso aqui é o nosso operador, né? Perceba que é o nosso operador modificado. Né? Que a gente está calculando aqui é o operador modificado. Né? E aí isso aqui vai ficar assim, h cortado sobre 2, eu posso juntar quem tem cosseno do mesmo termo, né? Então vai ficar assim, cosseno de o quê? Ket mais, ket menos, mais ket menos, ket mais. Mais i seno, ket mais, ket menos, né? Menos ket menos, ket mais. Tudo bem? Ora, esse termo aqui, né, juntamente com h cortado sobre 2, né, esse aqui é o operador SX, né, obviamente dividido por h cortado sobre 2. Esse termo aqui, que está entre parênteses também, por outro lado, né, é o operador menos SY sobre h cortado sobre 2. Né? Menos SY sobre IH cortado sobre 2. Então, se vai embora, fica só um menos. Né? Então, na verdade, esse operador aqui vai ficar cosseno de φ seno SX menos seno de φ SY. Tá bom? Então, ó, encontramos que o operador SX ele se transforma através de uma rotação, né, em SZ de φ da seguinte forma. Ele é basicamente, né, cosseno de φ SX menos seno de φ SY. Então, se você calcular o valor esperado agora de SX, né, após o processo de rotação, esse valor esperado ele vai se transformar em cosseno de φ SX, valor esperado, menos seno de φ SY. Tudo bem? Então, após o processo de rotação, né, daqui para cá teve uma rotação em torno de Z, né, no valor de φ. Então, perceba que como que ele se transformou aqui. Ó. Perceba que é semelhante, né, ao caso das matrizes de rotação que nós já discutimos aqui. Né? De forma análoga, por analogia, você pode também calcular a transformação do SY. Você vai observar que você vai encontrar o seguinte: seno de φ, valor esperado de SX, né, fazendo a mesma brincadeirinha, mais cosseno de φ, valor esperado de SY. E, de forma análoga, você pode olhar para o SZ também. E aí o SZ é mais interessante, ele se transforma como sendo simplesmente SZ, porque é esperado, né? Porque a rotação aqui comuta com SZ. Né? O operador de rotação comuta com o operador SZ, então ele não passa por transformação. Então você pode organizar assim, ó, o valor esperado de SX. Né? Se você organizar isso aqui na matriz, você vai observar que, né, um vetor formado pelos valores esperados, ele se comporta como se fosse uma matriz de rotação. Cosseno de φ menos seno de φ, 0, 0, 1. Seno de φ, né? Cosseno de φ, 0, 0, 1. E aqui desse lado a gente tem o quê? Os valores esperados aqui, no caso, no ket rotacionado. Né? E aqui os valores esperados não rotacionados. Tudo bem? Então perceba que é bem interessante, né? Porque isso aqui se assemelha, né, a uma matriz de rotação no R3.
Tá bom? Isso aqui é importante a gente entender aqui, né? Agora perceba. Então você pode de certa forma pensar que isso daí é uma matriz de rotação que olha para os vetores, né? A outra forma de você calcular este operador, né, eu fiz aqui o caso mais simples, né? Um caso mais complicado, um pouquinho, né, digamos assim, um forma 2 de fazer, né? Caso mais, digamos, elaborado, envolve você explicitar esse operador aqui, né, em termos de fórmulas que já conhecemos, né, através de computadores, né? Quem são essas fórmulas aí? Então a gente vai calcular novamente aqui o operador de rotação, Sz φ, Sx, né, elevado a menos Sz cortado. Né? Nós já encontramos uma expressão parecida, né, que era justamente elevado a Ig, por exemplo, um operador A, tá bom? Elevado a menos Ig. Nós já fizemos isso aqui em algumas aulas anteriores. Se nós escrevermos esse operador Ig na forma elevado a I lambda G A elevado a menos I lambda G, né, a gente cai no famoso lema de Baker-Hausdorff. Lema de lema Baker-Hausdorff diz o seguinte, que elevado a I lambda G A elevado a menos I lambda G vai ser igual a mais I lambda comutador de G com A mais I ao quadrado, lambda ao quadrado sobre 2 fatorial, comutador de G com comutador de G com A, e assim sucessivamente, mais I ao cubo, lambda ao cubo, sobre 3 fatorial, comutador de G com A. E assim vai. Bom, pontinhos aqui. Ora, a gente pode calcular esse cara aí, lembrando o seguinte, que para o nosso problema aqui, o lambda é φ sobre H cortado, né? E o operador Sz, ele se assemelha ao nosso operador G, né? E eu sei quanto equivale o computador de Sz com Sx, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, G com A vai ser o comutador de Sz com Sx, né? Que é igual, como aqui está na relação anticíclica, isso aqui vai ser igual a menos I, H cortado, Sy. Né? E quando eu fizer agora o comutador de G com A, olha só como é que vai ficar. A gente vai ter menos IH cortado, que vem justamente dessa relação de comutação, né? O operador de comutação entre Sz e Sy. Isso aqui também é uma relação agora anticíclica. Isso aqui vai ser... Aqui é cíclico, né? Desculpa, aqui Zx, né? Você tem basicamente assim, x, y, z. Se você for no sentido só, você tem uma relação cíclica, não? Zx dá y, então aqui é positivo. Aqui zy, como você está voltando, dá menos i, h cortado, sx, né? Então você vai ter uma alternância aqui entre o x e o y da seguinte forma. Quando você estiver nas potências pares, tá bom? Você está com menos i, h cortado, sx. Quando você estiver nas potências ímpares, você vai ter, né, o sy, tá bom? Então esse operador aí, elevado aí sz φ sobre h cortado, sx, né, e sy c φ sobre h cortado, vai ficar o seguinte, vai ficar o sx, que é o operador da identidade, né, mais i lambda, mas quem é o nosso lambda? Φ sobre h cortado. O comutador desse rapaz aqui, né, que é basicamente i
h cortado SY, né? Mais I ao quadrado, lambda ao quadrado, sobre 2 fatorial. O comutador de G com A, que é menos I h cortado SX, tá bom? Mais o terceiro termo. O terceiro termo é o computador desse, né, do SZ com SX. O SZ com SX de novo é IY, né? E h cortado SY. Então você vai ter aqui um I ao cubo, lambda ao cubo, né? Que é o lambda ao cubo aqui no nosso caso, é φ sobre 2, h cortado. Né? Vamos colocar logo h cortado aqui. Vou fazer φ ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Né? E aqui a gente tem o... Aqui ficou ao quadrado, né? E h cortado SX aqui, né? Esqueci o IH cortado aqui de novo, SX. Tudo bem? Aqui ficou o quê? I com I dá negativo com positivo. Fica positivo, H cortado ao quadrado, SX. Bom, aqui a gente coloca dentro aqui dessa expressão H cortado ao quadrado, SX. Quando a gente for fazer o terceiro, vai ficar o comutador de G, que é o SZ, com esse cara aqui SX, né, que é mais IH cortado SY. Então aqui vai ficar 3 fatorial, esse lambda ao cubo vai ficar φ ao cubo sobre H cortado ao cubo. E aí vai vir aqui da relação do colchete a seguinte expressão. I H cortado ao cubo, né, SY, de novo. E assim vai. Ora, o que, é que você vai observar aqui? Essa relaçãozinha aí de computação vai ficar assim, SYX mais I com I, né, vai ficar menos. Perceba que você vai ter aqui um termo negativo, que é φ. Esse H cortado cancela. Ó. Isso aqui. Esse H cortado também vai cancelar. Esse H ao cubo aqui cancela. Né? E aí a gente tem o seguinte, ó, menos φ SY. Bom, aqui vai ficar I ao quadrado, né? I ao quadrado é negativo, então vai ficar menos φ ao quadrado sobre 2 fatorial SX. E esse termo aqui vai ficar I ao cubo e a quarta, né? E a quarta é positivo, né? I ao quadrado é negativo e a quarta é positivo. Então aqui vai ficar mais, ok, φ ao cubo sobre 3 fatorial SY. E assim sucessivamente. Ora, aqui tem uma certa lógica. Se você separar o x, o SX, você vai ficar com uma soma que é assim, ó. 1 menos φ quadrado sobre 2 fatorial. Né? Aí o outro termo não está aqui, mas ele seria o seguinte, ele seria mais φ à quarta sobre 4 fatorial. Você vai observar isso daí quando você for fazendo. Pontinhos. Né? Se você tirar aqui menos SY, você vai ficar com φ, né? E o termo terceiro aqui vai ficar menos φ ao cubo sobre 3 fatorial. E eu já sei qual é o próximo. É mais φ à quinta sobre 5 fatorial. Porque, na verdade, você vai ver que vai ficar o que aqui desse lado? A função seno e a função cosseno. Ó. Esse aqui é a função cosseno de φ. Expandindo em série de Taylor. E desse outro lado aqui é o seno de φ. Expandindo em série de Taylor. Ou seja, o meu operador SX, quando ele passou por uma transformação, né, ele vai ser cosseno de φ SX menos seno de φ SY. Então a gente acaba encontrando o mesmo resultado do problema anterior. Né? Ou seja, o valor esperado agora do SX rotacionado vai ser cosseno de φ, valor esperado de SX menos seno de φ, valor esperado de SY. Né? Olha que interessante aqui. Bom, e isso aqui tem uma vantagem. Qual é a vantagem de fazer esse método aqui um pouco mais elaborado? Né? Usando o lema de Baker-Hausdorff. Né? Porque nesse tipo de problema aqui, você precisa simplesmente usar as relações de comutação. Né? Que nós já tínhamos deduzido ela através da analogia com a rotação no espaço do R3. Tá bom? Então, nós deduzimos as relações de comutação entre o momento angular usando apenas argumentos que vêm, né,
da mecânica clássica, que vem da construção do próprio operador momento angular na mecânica quântica, sem necessariamente escrever os CATs. Né? Então perceba que a diferença entre resolver esse problema usando um método mais simples e um método mais elaborado é porque nesse caso aqui nós precisamos desenvolver quem é o operador SX nesse espaço vetorial de dimensão 2. Né? Perceba que aqui é dimensão 2. São dois estados. Né? Enquanto que você usar esse método mais elaborado, que é uma relação de comutação apenas, né, baseado no lema de Baker-Hausdorff, né, você só usa as relações de comutação, né, que podem valer para dimensões maiores. Certo? Isso aqui pode valer para dimensões maiores, ou seja, essa expressão aqui pode valer para dimensões maiores, né, incluindo outros operadores, tá bom? Outros operadores J de K genérico. Basta que ele obedeça às relações de comutação. Né? Então, uma vez que obedeceu essas relações de comutação aqui para um grupo não abeliano, né? Percebe que aqui o grupo tem que ser não abeliano, como a gente discutiu aqui na aula passada. Para um grupo não abeliano, ele vai obedecer sempre esse tipo de rotação aqui, né? De forma genérica. Né? Tudo bem? Bom, agora nós vimos o que acontece com os valores esperados, mas vamos olhar novamente o que acontece com o CAT rotacionado. Né? Nós encontramos que o CAT rotacionado ele era escrito como C+, elevado a I, Φ, CAT+, né? Mais um CAT C-, elevado a menos I, Φ, CAT-. Né? Na verdade, a gente tinha encontrado aqui que isso aqui era o menos, né? E aqui era o mais. Φ sobre 2, né? Observe bem. O que acontece se a nossa rotação for de 2π? Ora, você espera uma rotação de 2π, né? Perceba que é uma rotação completa, né? Que é uma rotação de 360 graus. Você esperaria que tudo se voltasse ao mesmo ponto. Né? Mas olha o que acontece com a rotação de 2π. O CAT rotacionado em 2π ele vai ser C+, elevado a menos I 2π, sobre 2, CAT+, mais C-, elevado a I 2π, 2, CAT-. Né? Você calcular o valor aqui vai ser o quê? Vai ser o CAT rotacionado, 2π sobre 2 é π. Né? Elevado a menos π dá quanto? Então, elevado a menos I π, isso aqui é menos 1. Do outro lado, elevado a I π também é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos C+, CAT+, menos C-, CAT-. Olha só que estranho, o nosso CAT rotacionado ele é menos o CAT anterior. Né? Ele é o menos o CAT original, digamos assim. Né? Então, após uma rotação completa de 360 graus, né, o CAT não volta ao estado quântico anterior. Isso é uma característica, né, de sistemas de spin fracionário. Tá bom? Por quê? Porque nesse caso aqui, o fato do spin ser um meio, né, e você ter dois autoestados, nesse caso aqui mais um meio menos um meio, fez com que o CAT rotacionado de 360 graus não experimentasse uma volta ao estado original. E perceba que isso não afeta o valor esperado e a densidade de probabilidade. Né? Porque você tem que o CAT negativo basicamente é o mesmo estado. Né? Quando se refere a valores esperados. Agora, quando você olha especificamente para o CAT, né, você vê que é um CAT negativo. Né? Ele não é o mesmo estado. Para você voltar ao mesmo estado do CAT, né, você precisaria passar por uma rotação de 4π. Né? Somente uma rotação de 4π faz com que o CAT rotacionado agora de 4π seja o próprio CAT original. Uma rotação de 2π, o CAT rotacionado de 2π, né, ele é menos o CAT original. Isso é um fenômeno interessante que acontece aqui
para partículas de spin meio. Né? Mas, quando a gente vai olhar agora para o problema, né, de precessão, no cálculo de valores esperados, né, você vê que isso não aparece, esse efeito não aparece. Né? Como é que fica no caso da precessão do spin? Se você tiver lembrado do problema da precessão de spin, nós temos um operador evolução temporal, que é basicamente elevado a menos IH, que é o hamiltoniano, T sobre A cortado. Mas, no nosso caso, o hamiltoniano, né, no nosso problema, é simplesmente o produto, né, vetorial, o produto escalar entre o momento magnético e o campo. Né? O nosso momento magnético ele é dado pela razão giromagnética e o spin. Se o campo estiver na direção Z, a gente tem que o nosso menos SZ vezes o B. Isso aqui a gente chamou de ômega, né? Que é o nosso ômega SZ, que é justamente o nosso operador hamiltoniano. Então, o nosso operador de evolução temporal, olha só que interessante, é menos I, H cortado, menos I, né? É ômega SZ T sobre H cortado. Se você estiver prestando atenção, né, esse operador aqui ele é idêntico, né, a um operador de rotação na direção do SZ, na direção Z, né, quando o ângulo é o quê? Ômega T. Né? Então aqui a gente tem um ângulo de ômega T, porque fica o operador elevado a menos I SZ φ sobre H cortado. Então o nosso φ aqui nesse problema é ômega T. Então você pode pensar que no problema de precessão do spin, o que você tem basicamente é uma rotação, né, de φ em torno do Z. Então a rotação, a evolução temporal dada pelo operador de evolução temporal é equivalente a uma rotação no valor de φ. Então, a evolução temporal no problema de precessão do spin do elétron é equivalente, totalmente equivalente, a uma rotação de φ igual a ômega t. Tudo bem? Então nós vimos que o operador rotacionado, o valor esperado do operador rotacionado, ele era o quê? Ele era Sx, não rotacionado, digamos zero, cosseno de φ, né, menos o valor esperado de Sy, não rotacionado, seno de φ. E o Sy rotacionado, ele era o Sx, seno de φ, mais Sy, zero, né, cosseno de φ. E o Sz, rotacionado, não esperava, ele não experimenta, no caso, né, nenhum tipo de modificação, justamente porque ele comuta com o operador de rotação. Mas o nosso φ é ômega t. E aí eu já resolvo aqui o problema dependente do tempo, né? Porque esses caras aqui agora deixam de ser só uma rotação pura e simples, passa a ser a própria dependência temporal. Né? Aqui passa a ser ômega t, ômega t, ômega t, ômega t. Então, na verdade, o nosso sketch aqui, Sx, como função do tempo, olha só como fica simples. Ó. Vai ser simplesmente Sx inicial, agora no tempo, né? Cosseno de ômega t, menos Sy inicial, seno de ômega t. Né? O Sy em função do tempo vai ser Sx inicial, seno de ômega t, mais o Sy inicial, cosseno de ômega t, e o Sz permaneceria, né, inalterado, como a gente já tinha, né, descoberto. Então, o problema de precessão ele fica muito simples. Né? Precessão do spin do elétron,
ele fica muito simples quando visto, né, do ponto de vista de rotação. Né, quando você olha do ponto de vista de rotação. Né? Por quê? Porque você vê que uma rotação de ômega t é equivalente ao operador de rotação de uma rotação finita. Tudo bem? E aqui percebam que, nesse caso aqui, olha só, o tempo, o período no caso de precessão, para dar uma volta completa, quanto que é? Né? Onde é que o SX passa a ser novamente, né, o SX0? Né? Qual é o tempo em que os operadores aqui precisam percorrer para que esse cara seja a mesma coisa? Né? Olha só como é que fica. Vai ficar menos SX0, seno de ômega t grande, né? Está buscando o tempo em que iguala todos os operadores novamente. Quanto que tem que ser esse tempo? Para eu poder igualar, vamos escrever aqui novamente o tempo necessário para a precessão. O SZ não vai experimentar transformação nenhuma, então a gente não precisa se preocupar por ele. Né? Mas olha só, quando que o SY passa a ser só SY? Quando o seno de ômega t for 0. E o cosseno de ômega t tem que ser igual a 1. Né? Então o seno de ômega t tem que ser igual a 0 e o cosseno de ômega t tem que ser igual a 1. Qual é a situação que acontece isso? O seno de ômega t grande tem que ser igual a 0, cosseno de ômega t tem que ser igual a 1. Isso só acontece quando o ômega t for novamente 2π. Então o tempo de precessão para que os valores esperados voltem, né, ao seu estado original é 2π sobre ômega. Né? Que período é esse? Esse é o período necessário para recuperar novamente os valores esperados originais. Em contrapartida, perceba que para eu recuperar o ket, né, eu preciso ter um φ de 4π. Isso equivale ao quê? Isso equivale a um tempo aqui agora para o ket, para recuperar novamente o ket, que é dado por ômega t igual a 4π. Né? Então, o tempo necessário para recuperar o ket ao estado original é dobrado. É 4π sobre ômega. Né? Olha só. Isso aqui seria o período necessário para recuperar. Olha a diferença entre as duas abordagens. Recuperar o estado quântico original. Não necessariamente o valor esperado. Obviamente o valor esperado a gente recupera de novo, porque se você dobrar isso aqui de 2π para 4π, você recupera de novo o valor esperado, simplesmente. Né? Só que esse valor esperado aqui, ele foi em 2π, né, sobre ômega, ele foi calculado com um ket negativo. Esse aqui foi um ket rotacionado, que era menos o ket original. E aí quando você calcula o valor esperado, esse sinal negativo vai embora. Né? Só que aqui não, aqui eu preciso esperar esse tempo dobrado aí para ter o ket rotacionado igual ao ket original. Né? E isso tem importância física? Onde é que aparece, né, se manifesta essas diferenças de tempo aí? Né? Será que pode ser detectado experimentalmente ou esse só é simplesmente um artifício da teoria, né? Um artifício do método? Né? Será que essas diferenças dobradas aí para a precessão e para o ket originário se recuperar pelo dobro do tempo? Né? Perceba que é o dobro do tempo para poder ter o ket original de novo. Como é que foi observado isso daí? Então, a título de curiosidade, tem dois trabalhos de 1975, né? 2 PRL na verdade, né? Que é esse PRL aqui, do Rausch, né? Vou colocar aqui a referência completa, PRL de 54, vou deixar aí para vocês a referência, página 425, né?
e o PRL do Werner de 35, volume 35, página 1053. Né? Os dois trabalhos, né, usaram interferência de nêutrons. Bom, digamos, interferência de nêutrons, tanto do ponto de vista, né, de ondas, né, considerando aí os estados quânticos, mas induzidos por gravidade também. Então, é interferência de nêutron quântica, né, induzida por gravidade. Bom, eles conseguiram mostrar que apareciam, né, máximos e mínimos, né, nas franjas aí, digamos, de interferência que eram dobrados, né, eles precisavam ser dobrado o tempo, né, para observar, que davam justamente a identificação experimental dessa diferença de tempo entre a precessão, né, que é o valor esperado, e o tempo do catch, de recuperar o catch original. Então, quem tiver a curiosidade aí, quiser dar uma lida nesses dois trabalhos aí, pode ter mais detalhes, né? Esses trabalhos são bem antigos, de 75, mas é um experimento tá no contexto de gravidade quântica, né? Porque basicamente é o efeito da gravidade num comportamento quântico, né? E essa interferência de nêutrons mostra justamente que o tempo necessário para você recuperar o catch original, ele é dobrado, ele é 4π/ω. Né? E enquanto que para recuperar os valores esperados é a metade. Né? Então, quem tiver curiosidade pode dar uma lida nesse trabalho aqui, que é uma detecção experimental, né? Justamente desse efeito aí. Né? Ou seja, ele pode ser detectado experimentalmente em problemas de interferência de partículas quânticas de forma geral. Né? Então, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês aqui um pouco sobre a rotação no contexto de partículas de spin meio. Tá bom? A gente pode depois investigar o momento angular de forma mais geral, né, que a gente pode fazer isso nas próximas aulas. Tá bom? Então, até mais.